Olá, pessoal do nono ano. Estão dando seguimento à matéria? Agora a gente vai ver ponto médio de um segmento de reta. O que é ponto médio? É o ponto que divide o segmento ao meio, tá? Então, aqui a gente tem um segmento AB e M é o ponto médio. Então, vamos ver isso através de alguns exemplos, tá? Aqui, ó, pergunta: marque na figura o ponto médio M do segmento AB. Como a gente está no plano cartesiano, a gente sabe que ele divide exatamente no meio, então é só contar 3 unidades para cada lado, que aqui vai ser o ponto M. E determine suas coordenadas. Bom, a gente já viu que as coordenadas de um ponto é em X e em Y, ó. Então, em X é 5 e em Y é 4. Então, é o par ordenado 5 e 4. Determine a média aritmética das abscissas do ponto AB. Então, as abscissas do ponto AB, ó. O ponto A tem abscissa 2 e o ponto B tem abscissa 8. A abscissa é os valores que correspondem ao eixo X. Então, o ponto médio é soma os dois valores e divide por 2, que dá 5. Determine a média aritmética das ordenadas do ponto A. Então, ordenadas é o valor que corresponde em Y, ó, que é 4. Coincidentemente, nesse caso, ó, eles passam pelo mesmo lugar e é 4. Então, vai ficar 4 mais 4 divididos por 2, 4. Letra B, outro exemplo. Marque na figura o ponto médio N. A mesma coisa, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, vai ser bem no meio, 2 para cada lado, ó, o ponto N. A coordenada do ponto N, ó, é 3 em X e 1 em Y. 3, menos 3, desculpa, e 1. Menos 3 e 1. A média aritmética das abscissas dos pontos C e D, ó. O ponto C, a abscissa é menos 3 e o D também. Então, é menos 3 mais menos 3 dá menos 6, divididos por 2, menos 3. E as ordenadas, ó, do C é 3 e do D é menos 1. Então, ficou com 3 mais menos 1, que vai ficar 2, divididos por 2, 1. E aqui no fim, nós temos um segmento de reta, só que agora não tá nem na horizontal, nem na vertical, né? Ele tá atravessado, ó. Pede também para marcar. A gente consegue visualizar, ó, mais ou menos aqui, que o centro seria no ponto P. E quais são as coordenadas do ponto P? 3 e 4. Determine a média aritmética das abscissas do ponto E e F. Ó. E é 1 e F é 5. 1 mais 5 divididos por 2, 3. E as ordenadas, ó, 3 e 5. Como não tá na mesma linha, né? Não tá na mesma linha, então não é o mesmo valor de ordenado, ó. 3 mais 5, 8 divididos por 2, 4. Continuando, letra D. Analise os resultados obtidos nos itens anteriores. O que você observa, tá? Então, o que a gente observou? Que a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas, ou seja, a média aritmética dos valores em X e a média aritmética dos valores em Y, dos pontos que são extremidades de um segmento, né? São as coordenadas do ponto médio desse segmento. Então, tá afirmando que é as coordenadas do ponto médio deste segmento, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Se eu tenho um segmento AB e eu tenho um ponto médio M, ó, o que é isso aqui? É o X do ponto médio e o Y do ponto médio. As coordenadas, ó, XM e YM são as coordenadas do ponto médio, que divide o segmento AB exatamente no meio, tá? E se a gente pegar esses valores extremos aqui, ó, de x2, x1, y2, y1 e fizer a média aritmética, vai dar exatamente esses valores, que são exatamente os valores centrais aqui, ó, no eixo x e centrais entre esses dois extremos no eixo y. Então, com isso, a gente vai concluir, agora sim vem a parte importante. Sempre que for dado segmentos
de extremidades A e B, com coordenadas x e y, a abscissa, ou seja, a abscissa é o xm, ó. A abscissa do ponto médio é a média aritmética das abscissas A e B, como nós estávamos fazendo antes. Então, é só pegar o x1 e o x2 e somar e dividir por 2. Já a ordenada, que é o ym do ponto médio, vai ser a média aritmética das ordenadas, ó. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o y1 e o y2, vai somar e dividir por 2, tá? Agora, vamos fazer um exemplo para ver se vocês entenderam. Determine o ponto médio do segmento de extremidades A e B. É dado 2 pontos. O que vocês vão ter que calcular? O xm e o ym, que são o quê? As coordenadas do ponto médio. Como é que eu vou calcular? Eu vou pegar o valor de x, vou somar 1 mais 3 e dividir por 2. Vai dar 4 divididos por 2, 2. E o ym, menos 7, menos 5, ó. Menos 7 mais menos 5, divididos por 2, menos 6. Então, o ponto médio, que a gente vai chamar de M, vai ter coordenadas 2 e menos 6, ó. xm e ym. É só isso, pessoal. É bem tranquila essa parte, tá? Então, até a próxima matéria.